Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher, Ele os criou. O relato da criação, que está em Gênesis 1:1 até 2:4a, é um texto que devia ser rezado nas celebrações comunitárias. Esse texto traz as marcas do exílio da Babilônia. A Babilônia dominou Israel entre os anos 586 e 539 a.C. Como era a religião e a política na Babilônia, Luiz? Sim, na Babilônia, como em todo o mundo antigo, a religião e a política sempre andavam de mãos dadas. O exército babilônico destruiu Jerusalém, conquistou Israel, destruiu o templo de Javé, tudo em nome de Marduk. E isso era apresentado pelos dominadores como uma manifestação da superioridade do deus Marduk sobre os deuses dos povos vencidos. Essa ideia da superioridade se reforçava ainda mais quando os exilados chegavam na Babilônia. Lá eles iam ver construções muito maiores, cidades muito mais antigas e mais bem planejadas do que aquilo que eles conheciam em Israel. Além disso, haviam impressionantes templos dedicados a Marduk, ao culto do sol, da lua, das estrelas, que possuíam 4, 5 ou mais andares, com água jorrando desde os andares mais altos para os andares mais baixos. E todos os andares eram construídos em formas de jardins, com flores, com árvores. E a água descia lá de cima e corria na direção dos 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra. Nesse templo, sempre no início do ano, na celebração do Ano Novo, o rei recebia novamente o poder do deus Marduk para dominar durante mais um ano. Então, fé e política sempre muito juntos. E essa mesma relação entre fé e política a gente também encontra no texto de Gênesis 1, que é desse período, dessa época. Por quê? Porque aquilo que na Babilônia era adorado como Deus, no texto vão ser mostrados como simples criaturas de Deus. Então, por isso a luz, que era a manifestação do deus Marduk na Babilônia, ela é apresentada como a primeira coisa a ser criada por Deus. Depois nós temos a criação do sol, da lua e das estrelas, mas o nome desses astros nem é mencionado. Eles são simplesmente chamados de luzeiros, criados por Deus e pendurados no firmamento para marcar a noite, o dia e as estações. Então nós vemos que, apesar de estarem sendo dominados, apesar da sua inferioridade, o povo de Israel resiste e reforça a sua fé no Deus libertador dos oprimidos, o Deus do Êxodo. Nesse contexto que o Luiz acaba de falar, nasce o primeiro relato da criação. Deus cria o céu, a terra, os animais, enfim, toda a natureza. Preparado o cenário, ele cria o Adão, o ser humano, a humanidade. E a Bíblia diz que ele o cria mulher e homem, a sua imagem e semelhança. Deus cria o ser humano não para ser escravo, mas para viver como filhas e filhos de Deus. E ele o abençoa: crescei e multiplicai-vos, diz o versículo 28 do primeiro capítulo do Gênesis. E a gente se pergunta: e hoje, como está o homem? Como está o ser humano? O relato de Gênesis 1 é um relato profético que nos faz voltar à intuição originária de Deus, que somos criados e criadas para sermos filhos e filhas, irmãos entre nós. E como resgatar a dignidade do ser humano?